Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Regiano Vedovato, sou mestre em neuromarketing, idealizador do método EDV e também do método Neuroreferência, e eu ajudo você a bater as suas metas e ganhar dinheiro com venda. Sejam todos bem-vindos. O tema do nosso bate-papo de hoje é o seguinte, olha só, eu começo bem, eu inicio bem, mas logo desanimo, acontece alguma coisa que acontece comigo, já bate uma melancolia, uma tristeza e eu não consigo mais seguir adiante aí no meu objetivo. E é sobre isso que nós vamos conversar. Vai colocando aqui nos comentários. É comum acontecer isso com você? Você conhece alguém que tem esse tipo de reação? Começa muito bem um projeto, começa muito bem um mês, muita gente começa muito bem, energia renovada, objetivo renovado, meta renovada, e nos primeiros dias aquela vontade de realização enorme, né? E conforme vai passando aí os primeiros dias, apresentando os primeiros problemas, as pessoas vão desanimando e vão mudando as suas metas, vão mudando os seus objetivos, ou vão procrastinando as coisas, deixando as coisas na gaveta, os seus sonhos, porque não estão conseguindo fazer, não estão conseguindo realizar, estão desanimando. Então, o que acontece, galera? É normal isso acontecer, porque isso é uma defesa, um mecanismo de defesa do nosso cérebro, tá bom? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que isso realmente acontece? Por que eu começo muito bem nos primeiros dias, muita energia, muita vontade, e já depois de algum tempo, a energia vai diminuindo, eu vou perdendo aquela minha vontade, aquele sangue nos olhos, e eu não consigo levar o objetivo até o final. Em poucas palavras, a pessoa que ela passa por isso, ela tem muito boa iniciativa, mas tem pouca acabativa, que nós falamos. Ou seja, ela tem uma energia inicial de realização, mas ela não consegue levar essa energia até o final. Ela fica entediada com muita facilidade e tende a começar a procrastinar, certo? E isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser trabalhado dentro do seu cérebro, justamente para você conseguir superar essa barreira que é mental, obviamente, né, e muitas vezes física também, porque você precisa justamente superar aí muitas dificuldades para você conseguir levar o teu projeto até o final. Não necessariamente em todos os casos, mas muitos casos você precisa superar muitas dificuldades para conseguir levar o seu projeto até o final. Então é muito comum que isso aconteça. Dificuldades todos nós vamos enfrentar, não é mesmo? Todos nós vamos enfrentar dificuldades pelo caminho. Alguns mais, outros menos, mas todos nós vamos realmente passar por algumas dificuldades para chegar até o final. E falando especificamente de vendas, vamos falar das nossas metas, então das nossas vendas do mês. Mas é muito comum que quando você vai iniciar qualquer projeto novo, independente se é uma meta, se é um mês novo, qualquer projeto da sua vida, é muito comum que no início, quando você toma a decisão de iniciar, a sua resistência, a resistência cerebral para aquele objetivo, ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Olha, decidi hoje, vou começar um projeto novo, quero trabalhar com algo novo, um produto novo, uma região nova. A sua resistência cerebral, no momento que você toma a decisão, ela é muito baixa. Então é natural que nos primeiros dias a tua energia é muito boa em relação àquilo, o teu pensamento é muito bom em relação àquilo, e os resultados nos primeiros dias também normalmente são satisfatórios. O que acontece com o passar dos dias? Vai acontecendo um movimento natural, um mecanismo natural de defesa no seu cérebro, que é a parte do córtex, a parte do cérebro pensante, que nós chamamos de leão de chácara, que começa a colocar empecilhos. Ou seja, toda vez que você precisa criar algo novo e demanda uma energia maior, principalmente no início, isso força você a criar novas conexões, novas sinapses no seu cérebro. Isso força novos caminhos. E você demanda mais energia. E tudo que demanda mais energia para o cérebro tende a ser boicotado pela parte pensante do nosso cérebro racional, que é o córtex frontal. Tende a ser boicotado. Por quê? Porque o nosso cérebro quer simplesmente economizar energia e te defender de ameaça. Então, nos primeiros dias, quando você toma a decisão, a sua resistência a isso, aquilo que você tomou, é muito baixa. Mas conforme vai passando os dias, e isso gira em torno de 7,
8 dias em média, a tua resistência àquilo que você está fazendo, que você está fazendo de novo, começa a aumentar, à medida que os seus resultados começam a diminuir. Isso é muito comum. E olha só que interessante, tá? Então começa aquela vozinha na tua orelha dizendo, ó, para que você vai continuar fazendo isso? Para que você vai acordar todo dia de manhã cedo dessa forma? Para que você vai viajar tão longe assim? Para que você vai fazer aquilo? Não funciona, não dá certo, não fica se expondo, não fica se esforçando. Eu vou usar um exemplo muito prático e simples. Hoje nós estamos na era digital, né? Todo mundo está falando muito da era digital e fala-se que a gente precisa trabalhar com vídeos, né? Cada vez mais aí para vender pela internet, e principalmente trabalhar com vídeos. E esse é um pavor de muita gente, gravar vídeos, você enfrentar essas câmerazinhas que estão na tua frente, né? Como olhar para elas, como realmente você se sentir bem. É um pavor para muita gente, certo? E aí você toma a decisão, não, agora eu vou começar a gravar vídeo, porque é importante gravar vídeo, todo mundo está dizendo que eu preciso gravar vídeo, então a partir de agora eu vou gravar vídeo porque eu vou vender mais com os vídeos, certo? Aí você começa a gravar, você grava o primeiro, aí você vê que ficou mais ou menos, você grava, tenta várias vezes, gravou o primeiro. No segundo dia você grava, aí teve poucas visualizações, pouco engajamento, no terceiro dia começa aquela voz já, né? A voz no teu ouvido. Mas para que você vai se expor? Para que você vai gravar vídeo? Tem tantas outras maneiras, vai ficar passando vergonha. Por que você vai ficar realmente tendo que sofrer o que você sofre para gravar um vídeo? Vamos fazer de outro jeito, volta a fazer o que você fazia antes. Então passou 2, 3 dias, começa aquela resistência louca no teu cérebro. Resistência louca. E essa resistência, ela dura em média até o 14º, 15º dia, até a segunda semana. Portanto, essas 2 primeiras semanas, elas são cruciais para o sucesso ou para o desastre do teu projeto, que você se determinou a fazer. Então, eu costumo dizer o seguinte, nesse período é importante que você crie uma força lá de dentro, uma força desproporcional para você fazer as coisas mesmo sem vontade. Porque se você não fizer dessa forma, muito difícil de você levar isso até o final, é muito difícil mesmo. Pode fazer uma análise de tudo que você começou, de fazer, ir para academia, aula de inglês e tal, você vai perceber que geralmente nesses 14 dias, de 7 dias até 14 dias por aí, 15 dias, é a maior resistência, se você fazer diariamente, né? A partir desse 15º até o 21º dia, é onde a resistência começa a diminuir. E isso é científico, tá? Isso que eu estou falando para você. Então a resistência começa a diminuir. Ao passo que o seu resultado, se você manter, ele começa então fazer o aclive novamente, ele começa a melhorar gradualmente. Então, quando a resistência diminui, o seu resultado começa a aparecer novamente lá na frente. É uma coisa natural, é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Por isso que é muito importante que você, toda vez que você vai começar um projeto novo, toda vez que você começou um mês novo, eu comecei muito bem o primeiro dia, visitei vários clientes, olha, esse mês aqui eu preciso visitar, falar com 10 pessoas todos os dias para vender meu produto, eu preciso falar com 10 pessoas todos os dias. No primeiro dia você fala, no segundo dia você fala já com 8, no terceiro dia com 7, no quarto a vozinha já está aqui no teu ouvido, né? Já está aqui dizendo, falando para você. Para que você vai ligar para 10 pessoas? Hoje não precisa, liga para 8, liga para 7, liga para 5, você vai vender do mesmo jeito. Ali no final vai dar certo, tá vendo? O cara nem te atendeu. E começa aquela voz. E aí automaticamente você vai largando tudo isso para o caminho. E como consequência de tudo isso, o teu resultado também vai diminuindo se você ficar dando ouvido a essa resistência. É muito comum. Nós estamos falando hoje, o tema do nosso bate-papo é o seguinte. Eu começo bem, mas logo desanimo. O que fazer? O que fazer? Primeiro ponto é você entender tudo isso que nós falamos até esse momento. Entender que isso nada mais é do que um mecanismo de defesa do seu cérebro, né? É algo que ele está tentando te proteger de ameaça, te proteger para economizar energia. E você precisa fazer as coisas mesmo sem vontade. Você precisa realmente enfrentar essa primeira barreira inicial da resistência. Quando você toma a decisão, então a sua energia é alta, sua resistência é baixa. E talvez até nos primeiros dias o seu resultado seja bom, satisfatório, ok? Passando 2 ou 3, 4 dias, até o 7º dia mais ou menos, esse gráfico começa a mudar.
a sua resistência cerebral começa a aumentar e o seu resultado começa a diminuir. E é aí, até o 15º dia, mais ou menos, que a maioria das pessoas desiste daquilo que precisa ser feito, tá bom? Como é que eu enfrento tudo isso então, professor? Disciplina. Disciplina é a palavra de ordem. Disciplina, hoje existe uma palavra muito bonita aí que as pessoas utilizam, né? Que é consistência. Consistência, eu sempre usei uma palavra chamada constância, né? Que é você fazer constantemente alguma coisa. Mas hoje, essa palavra consistência, de você realmente se empenhar, de você fazer exatamente aquilo que você se determinou a fazer todos os dias, da forma como você se determinou a fazer, até você superar essa resistência, né? Que nós estamos falando. Então não tem dúvida. E persistência, certo? Então as 3 palavras que eu quero que você note no papo de hoje são as seguintes: disciplina, consistência e persistência. Essas 3 palavras é o que fazem você realmente superar essa barreira inicial, né? Que é esse mecanismo de defesa do seu cérebro, que acabam procrastinando, jogando para frente e fazendo você desistir dos seus números. Perceba, você tem uma meta, você precisa atingir um resultado durante o mês, você precisa atingir, entregar resultado. Se você largar isso pelo caminho, se você já na primeira barreira, na primeira dificuldade, na primeira resistência que o teu cérebro colocar em relação a você, ao seu negócio, ao seu produto, às suas vendas, é óbvio que você não vai atingir. Então quando a gente fala bater as metas e ganhar dinheiro em vendas, o primeiro passo é você entender como isso funciona, que você precisa superar essa barreira cerebral para você conseguir levar o seu projeto até o final, principalmente quando você quer fazer um trabalho diferenciado e não contar apenas com a sorte, que é tudo aquilo que a gente vem falando já em todos os nossos encontros aqui. O vendedor de alta performance, ele não espera contar com a sorte, ele faz um trabalho, ele estrutura uma previsibilidade, ele estrutura um planejamento aonde ele colhe os seus resultados, ele não espera simplesmente a sorte, né, acontecer, tá bom? Olha só, disciplina, consistência e persistência. Essas são as 3 palavras de ordem da noite de hoje que eu quero que você já leve, já anote aí, se você está anotando as dicas de hoje, já leve para você no bate-papo de hoje, tá bom? Só revisando rapidamente, no início, quando você toma a decisão, a sua resistência, aquele projeto é baixa, a sua energia é muito alta, os seus resultados são satisfatórios, e com o tempo as coisas vão passando, os dias vão passando, alguma coisa pode dar errado, aquilo talvez que você havia planejado no início, talvez não saiu da forma como você gostaria, e começa então aquelas resistências, né? Para que fazer isso? E vem a vozinha, né? E muitas vezes a vozinha não é aquela voz interna sua. Eu digo que essa é a pior, mas às vezes tem a voz externa, que são aquelas vozes que estão próximas de você, né? Geralmente, tá vendo? Te falei que não ia dar certo, para que você está fazendo isso? Não vai funcionar, volta a fazer o que você fazia antes, e assim por diante, né? Volta a fazer da maneira que você fazia antes. E aquelas vozes externas, né? Que são os ladrões de sonhos que estão ao redor da gente, e muitas vezes, infelizmente, são as pessoas muito próximas da gente, que acabam tirando você do foco e prejudicando você no teu resultado. Porque a gente sabe que existem sacrifícios, muitas vezes, pessoais, para você conseguir atingir uma meta. E as pessoas que estão ao seu redor, nem sempre, se ela não compartilha com esse mesmo objetivo, nem sempre ela entende tudo aquilo que você está fazendo. E ela começa, então, a colocar algumas pilhas, né, na sua cabeça, justamente para aumentar ainda mais essa resistência cerebral e fazer você largar tudo pelo caminho e voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Então, os estudos mostram que isso demora mais ou menos 21 dias em média. Se você parar para analisar 21 dias, poxa vida, 21 dias é o nosso mês de trabalho, é um mês de trabalho. Então, se for esperar 21 dias justamente para voltar depois a ter a energia novamente, aquela vontade, aquela dedicação, o mês já foi. Você olhou para trás, o mês está perdido. Então, perceba, todo esse ciclo demora em média 21 dias. Se você perder e aceitar essa resistência inicial, que a gente fala de 7 a 14 dias, possivelmente você vai voltar a se inspirar novamente só lá depois dos 20 dias. E isso, quando você olhar para trás, o mês já foi. Por isso que muita gente não consegue mais alcançar os números, né? Porque chega lá no final do mês, falta 3, 4, uma semana no máximo, e ele tem um volume para atingir que é humanamente impossível. E aí a meta, mais um mês já foi. E aí você corre novamente para o mês seguinte. Então, a grande sacada é o quê? É fazer as coisas mesmo sem vontade. Quando você se determina a algo, é o primeiro impacto. Mas eu fico entediado muito facilmente. Eu quero mudar de foco, eu quero mudar de rota facilmente. Pois bem,
Então, o primeiro passo é você fazer as coisas mesmo sem vontade. Porque se você esperar da vontade para você fazer, na maioria das vezes essa vontade pode não aparecer. E é muito comum isso. E tem outra também, se você fizer só o que você tem vontade, tem muita gente aí que vai passar o dia dormindo. Eu, por exemplo, sou um. Eu adoro dormir. Então, se eu fizer só o que eu gosto de fazer, o que eu tenho vontade, talvez eu vou passar o dia dormindo. E não é o que eu preciso fazer. Ah, mas você tem vontade de assistir filme. Bom, eu gosto de séries, por exemplo, no Netflix. Se eu ficar só fazendo o que eu gosto de ler muito livros. Então, eu vou passar o dia lendo. E eu não posso fazer isso. E muitas vezes eu sinto falta até, porque eu gostaria de me dedicar mais ainda à leitura do que eu me dedico ultimamente. Mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. E não simplesmente, mesmo sem vontade, eu preciso fazer. E esse é uma grande sacada para você superar essa barreira inicial. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, tá bom? Comenta aí nos comentários, manda coraçãozinho, me diz como é que tá até agora, estão gostando, tá legal, não tá legal? Manda um comentário, o que você está achando do bate-papo. O que fazer para enfrentar essa barreira do desânimo, né? Da melancolia, da tristeza, que acabam fazendo a gente largar o objetivo, largar a nossa meta pelo caminho, tá bom? Outra é mudar os hábitos, mudar de hábitos. E para mudar de hábitos, gente, é mais ou menos a mesma ideia dessa resistência. Perceba que se nós temos uma resistência inicial que demora aí mais ou menos o forte da resistência em torno de 15 dias, mas ela pode ir até 21 dias para os resultados começarem a aparecer, isso também funciona para um novo hábito, certo? Então, toda vez que você precisa, olha só, nós conversamos agora no programa de mentoria EDV, alguns mentorados nossos, e nós precisamos trocar alguns hábitos não tão saudáveis, que são ladrões de tempo e que acabam prejudicando a performance, por hábitos mais saudáveis, hábitos que direcionam a pessoa a alcance, vamos dizer assim, com maior facilidade, vamos comentar dessa forma, para o seu objetivo. E é impressionante como a gente consegue encontrar, é só você fazer uma análise muito simples, de quantos hábitos a gente tem no dia a dia que só são ladrões de energia, só são ralos de energia e que não somam em nada. E se você pegar apenas um desses hábitos, 2 desses hábitos e substituir por hábitos positivos, você vai perceber que esses hábitos positivos, eles desencadeiam no nosso cérebro outros hábitos positivos, reações, neurotransmissores, né? Ele consegue criar reações positivas no nosso cérebro que esses 1 ou 2 hábitos positivos vão fazer com que a gente tenha outros hábitos positivos. Da mesma forma, o negativo. Quando você tem um hábito negativo, a tendência é que isso traga outros hábitos negativos. Então é muito importante você criar novos hábitos se você quer bater as suas metas. E para você criar esses novos hábitos, você precisa ultrapassar essa barreira dos 7 a 14 dias. Em média, se fala de 21 a 30 dias, fazendo todos os dias a rotina que você precisa para você criar esse novo hábito. E hoje, uma das coisas que mais roubam a energia da gente, um dos maiores ralos de energias que a gente tem, são as redes sociais. Elas nos ajudam muito no nosso trabalho de vendas, muito, mas por outro lado, se a gente brincar um pouquinho, se a gente se distrair um pouquinho, quando a gente vê, a gente já está olhando coisas que não tem nada a ver, e quando a gente percebe, já passou muito mais tempo do que deveria, e nós estamos ali olhando as redes sociais. Então daqui a pouco você recebe um estímulo, né, uma mensagem, você fica aquela impulsividade de querer olhar o que está acontecendo, aí você olha lá, olha no WhatsApp, daqui a pouco está olhando no grupo da família, dos amigos, do futebol, não sei o que, quando você vai ver já está pesquisando sobre o dinossauro que viveu na Terra, não sei o que, quando você vê, perdeu 1 hora do seu tempo brincando. E é dessa forma. E hoje existem alguns aplicativos que você baixa aí no seu celular, que você consegue medir, por exemplo, no final do dia, você olhar lá quanto tempo você passou em cada plataforma que você tem instalado no seu celular, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim por diante. Quanto tempo você ficou? E aí você vai avaliar. Bom, no WhatsApp eu fiquei 2 horas no dia, mas eu fiquei trabalhando 2 horas. Tá tudo bem, se você ficou trabalhando, produzindo, tá tudo certo. Ah, mas no Facebook eu não trabalho pelo Facebook, mas fiquei aqui quase 3 horas no Facebook, 2 horas, não sei o quê. Bom, daí você precisa avaliar. Então, como é que você faz para criar um novo hábito? Você precisa, então, primeiro, definir qual hábito que você quer implantar, né, na sua vida, um novo hábito. A partir daí, você precisa criar uma rotina. O que você vai fazer, então, naquele dia? Eu vou usar um exemplo simples aqui, que
eu preciso criar um hábito de ligar para meus clientes, 5 clientes novos todos os dias. 5 clientes novos, independente se ele vai comprar ou não. 5 clientes novos, prospectar 5 pessoas diferentes. Eu preciso falar todos os dias com 5 possíveis clientes novos todos os dias. É um hábito. Eu vou criar esse hábito, certo? Como é que eu faço então? Primeiro, essa é a rotina. Pegar o telefone, ou no caso se for por WhatsApp, você definir qual que vai ser a rotina. Todos os dias eu preciso entrar em contato com 5 pessoas. Eu vou criar esse hábito. 5 pessoas novas, tá bom? Criei uma rotina. Mas como é que eu faço então para lembrar dessa rotina? Eu crio um gatilho. E esse gatilho é muito interessante. Por quê? Porque é o gatilho que faz você lembrar. Você pode botar um despertador no teu celular, pode, sabe, você usa um gatilho. Tem gente que diz assim, olha, eu vou botar uma música toda vez que eu escuto aquela música e toca o despertador. Não sei, você usa um gatilho mental. Tem gente, por exemplo, que precisa colocar aí, adicionar um hábito saudável na vida, né? E de caminhar, de fazer exercício físico todos os dias. Ele coloca um gatilho lá, por exemplo, que é, eu deixo o meu tênis de caminhada todo dia aqui perto da minha cama, de manhã, quando eu acordo, eu vejo meu tênis, é um gatilho que lembra que eu preciso caminhar. A rotina é você fazer aquilo durante o dia. É você fazer todos os dias. E no final, você precisa ter uma recompensa. Uma recompensa simples, mas ela é muito importante. Porque se eu cumprir então essa minha rotina no dia, o que eu posso me dar de recompensa? Se eu conseguir ligar para 5 clientes novos todos os dias, diferentes, prospectar através do telefone, WhatsApp, não sei. O que eu vou me dar de recompensa no final do dia? Por exemplo, no nosso programa EDV de mentoria, a gente tem várias opções. Eu tenho alunos meus, por exemplo, que colocaram lá, olha, se eu conseguir executar hoje essa rotina dos meus hábitos, tudo certinho, todas elas certinhas, chegar no final do dia, eu vou me dar o direito de jogar um videogame, um jogo, né, online durante 30 minutos, porque eu amo o jogo e eu gosto disso. Bom, é uma recompensa. Obviamente, você tem direito de chegar no final do dia, relaxar e você poder curtir aquilo que você gosta. Então é a recompensa. Isso serve como estímulo para o dia seguinte você voltar novamente no gatilho, voltar para a rotina e chegar no final do dia você ter a tua recompensa quando você consegue fazer as coisas da maneira correta. Passado 20, 21 dias, no máximo 25 dias, você vai perceber que você acabou de incorporar um novo hábito na sua vida. E a partir daí é muito difícil voltar. É aquilo que a gente fala mais ou menos. Quando você parar de fazer aquilo, você vai sentir muita falta. É mais ou menos quando a gente fala a diferença de mudar, de melhorar e de transformar. Quando você faz a mudança de hábito de forma correta, você vai perceber que basicamente o que acontece não é uma mudança. Se você fizer da forma correta, o que vai acontecer é uma transformação. E a transformação é muito mais difícil de você voltar àquele estágio que você era antes. Quando você simplesmente muda ou melhora, qualquer coisinha, qualquer dificuldade, qualquer coisa que te lembre, faz você voltar naquilo que você estava antes, tá bom? Faz sentido tudo isso que a gente tá falando, gente? Coloca aí. Se faz sentido para você, coloca coraçãozinho, pra gente poder saber se tá tudo certo, tá bom? Que o hábito, realmente, se ele for internalizado de forma correta, ele causa uma transformação muito grande no seu cérebro, inclusive com novas sinapses, novos caminhos, né, que você cria, e isso tudo, a partir do momento que ele está internalizado, é muito difícil voltar, como eu estava falando. Aí vamos imaginar então que vamos usar o mesmo exemplo, eu preciso ligar para 5 clientes novos, ou eu preciso construir uma casa nova, eu preciso comprar um carro novo. Como é que eu faço? Toda vez que me dá aquele desânimo, toda vez que me dá aquela melancolia, o que eu faço? Outro dia eu estava assistindo um vídeo na internet, e um vídeo é do Érico Rocha, que ele trabalha com marketing digital, vocês devem conhecer, e eu vi ele fazendo um exemplo lá, dentro do trabalho dele, que eu gostei muito, e eu trouxe para a gente aqui para fazer, eu adaptei ele para nosso segmento, para o que nós estamos falando hoje, tá? Então, o que o Érico fez lá, eu gostei muito da ideia dele, eu vou falar para vocês. O que você faz, então, gente? Toda vez que dá aquela tristeza, aquela vontade de desistir, você usa a técnica do pote da pipoca, tá? Ou seja, você pega aqui, pode ser feijão, pode ser um amendoim, o que você quiser, tá bom?
Mas eu peguei a pipoca porque era mais fácil, era o que tinha bastante aqui em casa. O Davi José adora pipoca, é apaixonado por pipoca, assim como todos nós. Então, se você abrir lá os armários, vai encontrar vários pacotes de pipoca. Então, eu peguei pipoca. Mas imagine só, você enche esse potezinho aqui e você vai lá, você liga para o primeiro cliente e o cliente não comprou. E você dá aquela tristeza, desanima e você pensa no teu objetivo, na tua meta. Aí você vai aqui, ó, perceba, ó, você pega 2 copos, você enche um de pipoca e outro você deixa vazio. E aí você simplesmente vai pegar, bom, liguei para o primeiro cliente, aí você vai pegar, não deu certo, tudo certo. Agora eu vou ligar para o segundo, você coloca aqui, agora eu vou ligar para o segundo então. Segundo cliente, aí você vai lá, dá uma sopradinha aqui no grão de pipoca e diz assim, reza, faz uma reza aí para o teu santo protetor, todos nós confiamos no santo protetor, confia nele, vou ligar para o segundo, ligou para o segundo, coloca lá no outro copo, ligou para o terceiro, dá mais uma rezada e vai ligar para o outro copo, ou seja, você só vai parar, meu querido, quando toda essa pipoquinha aqui estiver lá no outro copo, porque dessa forma é que as pessoas conseguem atingir os seus objetivos, é não parando nunca, é fazendo grão por grão. Deu tristeza? Deu melancolia? Você pega outro grão, faz uma oração, agradece a Deus pelo teu trabalho e vai contactar outro cliente. E assim você faz. Você só desiste quando você terminou, esgotou todo o processo. A partir daí, você pode, quem sabe, desistir ou, quem sabe, adiar isso um pouquinho para frente. Então, a técnica do pote de pipoca, do copo de pipoca ou de feijão, de o que você quiser, ela é muito forte em vendas, tá bom? Não deu certo o primeiro? Tudo bem, faz uma oração, vai para o segundo. E até não terminar o copo de pipoca, meu querido, você não deve desistir. Você não para. E você vai perceber que os teus resultados automaticamente você vai superar aquela barreira, aquela barreira que nós falamos no início, que ela é normal para todo mundo, e você vai conseguir chegar lá no final ainda e vai atingir as tuas metas, tá bom? Então, lembre do pote de pipoca. Toda vez que você querer desistir, dizer, não terminei meu pote de pipoca, não vou desistir. Vou lá, vou botar mais um grão para cá, vou ligar para mais um cliente, vou oferecer meu produto para mais uma pessoa, vou conversar com mais um cliente, vou tentar ativar um outro cliente e assim você vai conseguir atingir os seus objetivos. Galera, para terminar então, nós estamos indo para o final aqui, eu quero que você mande aí seus comentários, diga aí, coloque aí nos comentários se você gostou da nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, para ajudar você a bater as suas metas e também ganhar dinheiro com vendas, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro para poder realizar os nossos sonhos. Se você está gostando, eu separei 4 dicas aqui no final, 4 dicas importantíssimas para você ajudar ainda mais você a superar esse problema que é, de certo modo, uma procrastinação, né? Porque se a gente parar para pensar, tudo isso que a gente desiste no caminho, a gente desanima muito logo, fica entediado, é um subproduto, gente, da procrastinação. As pesquisas estão mostrando que isso tem a ver com a nossa genética também, a nossa herança genética, lá dos nossos ancestrais, da maneira como a gente vivia, da maneira como as pessoas realmente se comportavam naquela época e acaba essa herança genética também influenciando o nosso movimento de hoje. Mas muita coisa também está relacionada a questão da atenção, da alternância, né? Alternância de tarefas. Por quê? Porque a atenção alternada, ela dá muito mais prazer do que a atenção continuada. Isso, então, faz com que você fique entediado mais rapidamente, você queira mudar de direção com maior facilidade, certo? Por quê? Porque mudar de direção é o desistir de um projeto e começar outro, desistir daquele lá, começar o terceiro. Isso dá muito mais prazer para algumas pessoas do que propriamente ir até o final. Ir até o final, como eu falei, você precisa enfrentar uma barreira cerebral, né? E muitas vezes isso causa um estresse psicológico muito forte, causa uma dissonância cognitiva, um desconforto cognitivo muito forte. E muita gente se assusta e para. Isso tudo tem, dentro da neurociência, tem uma explicação científica para isso. Certo? É normal, é um subproduto da procrastinação. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso e saber que existe uma herança genética, mas que a gente precisa e pode trabalhar isso com maior, se a gente souber como isso acontece, tá bom, gente?
essa impulsividade de você achar, não, poxa vida, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo agora porque eu vou começar outra coisa. Vou parar de responder meus e-mails porque agora eu vou olhar no WhatsApp. Vou parar de olhar no WhatsApp porque agora eu preciso mandar um livro no correio. Ah, agora eu vou parar de fazer isso. Tudo isso, gente, vocês mal sabem que na verdade é simplesmente você está fazendo isso porque gera mais dopamina. Isso, a atenção alternada gera mais dopamina no seu cérebro, o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, do que a atenção continuada. Só que nós precisamos trabalhar isso, equilibrar isso. Sabe por quê? Porque a transformação, aquilo que realmente torna comportamento de transformação, principalmente o conhecimento que nós chamamos cristalizado no hipocampo, memória de longo prazo, na maioria deles ele é adquirido através da memória continuada e não alternada. Então nós precisamos saber disso e cuidar e trabalhar isso mentalmente para melhorar. Mas eu vou trazer aqui essas 4 dicas para você. Primeira dica, divida as suas tarefas, ou seja, quebre elas. Da mesma forma como a gente faz as metas. Ah, eu tenho um objetivo muito grande, eu tenho uma tarefa muito grande. Por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que fazer um relatório enorme do mês inteiro. Poxa vida, aí você começa lá, você fica adiando aquilo. Ah, eu tenho que gravar um vídeo enorme, uma aula inteira. Aí você fica adiando aquilo, porque é enorme. Então quebre isso, quebre em pedaços e faça ele ficar mais fácil, mais palpável. E, por exemplo, é um relatório, olha, então hoje eu quero fazer a introdução e até a página 2 do relatório. Você vai quebrar ele. E você dá uma recompensa se você atingir aquele objetivo, né? Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque daí é aquela história, né? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba achando aquilo pro teu cérebro, né? Aquilo lá é enorme, e o teu cérebro não entende aquilo com clareza e você acaba jogando para frente. Bom, pensando bem, aquilo ali é muito grande para mim. Vou deixar para fazer amanhã, vou deixar para começar amanhã. E não começa nunca, né? Você vai jogando para frente e vai jogando para frente, tá bom? Tem aquele cliente lá que se eu vender, nossa, ele representa 50% da minha meta, ou 40% da minha meta, mas ele é muito grande, então eu vou jogar para amanhã, vou deixar para ir visitar outra hora, vou entrar em contato outra hora, porque eu não me sinto seguro e você vai jogando para frente. Então, divida as tarefas, deixa ela mais palpável, com mais calma, né, para você poder executar ela em partes. A partir do momento que você faz em partes, fica muito mais prático. Uma coisa que eu achei fantástica, eu vou usar aqui como exemplo, quando eu fiz o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz gestão estratégica de pessoas, isso. Hoje alguns são gestão de pessoas e tal, lá na FGV é gestão estratégica de pessoas. E você sabe que um dos grandes tormentos quando você faz um MBA é o trabalho final, né? O TCC final, trabalho de conclusão de curso. Mas lá na FGV a coisa foi tão bem elaborada, que chegou lá no último mês do nosso MBA, eu estava com o TCC pronto. Por quê? Porque a maneira como a professora, que era uma professora específica do TCC, fez com a gente foi fantástica. Ela dividiu, escalonou aquilo em partes. Ela simplesmente chegou e deu a aula pra gente, né, de TCC, e aí, de metodologia, e ela disse, olha, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer até tal data, vocês vão mandar a introdução. Esquece o resto. Aí depois de tal data até tal data, vocês vão fazer essa primeira parte, que era as referências bibliográficas, né? O estudo lá, a pesquisa bibliográfica. Depois dessa até essa, e aí no final você vai juntar tudo, vai revisar, vai ver o que precisa ajustar, manda para mim, eu reviso, mando para você, dou um ok, tá feito o trabalho. Gente, fantástico. Quando chegou, e essa aula foi lá no início do MBA, certo? Lá tinha passado 2 ou 3 meses. Quando chegou no final, na data, quase 20 dias antes da data final, eu já tinha todo o trabalho e a pesquisa toda pronta, né? Na época eu fiz o impacto do uso da tecnologia nos processos comerciais e, inclusive, a minha nota nesse TCC foi 9,7. Perdi 0,3 décimo na Fundação Getúlio Vargas no trabalho de conclusão por conta de formatação, né? Essa tal da formatação, né? Conteúdo seria 10. Mas veja bem, olha só. Por quê? Porque foi quebrado. Por isso facilitou muito a vida. Agora, muita gente que não cumpriu aqueles prazos dele quebrado, chegou lá no final e entrou em parafuso, entrou em paranoia, porque chegou no momento de entregar o trabalho não tinha nada. Não tinha praticamente nada feito. E aí começou a ficar maluco, porque tinha pouco prazo e tinha que fazer tudo ainda, né? Perceba como você dividir as tarefas fica mais fácil de você cumprir.
Outro ponto, não seja tão duro com você mesmo, não se culpe tanto. Não se culpe tanto. E isso é um diferencial. Tem gente que quando dá alguma coisa errada, que ele errou, eu fui tentar fazer e errei, então eu vou desistir. Tem gente que fica ali remoendo, e isso na psicologia, quem é psicólogo aqui que está me acompanhando sabe o que eu estou falando, a ruminância emocional, né? Fica ruminando aquilo lá por muito tempo e não consegue mais para frente e chega um momento que desiste. Desiste, simplesmente desiste de fazer. Agora, as pessoas de alta performance, elas trabalham isso internamente e ela sabe, ela fica chateada, ela perde, mas já no dia seguinte ela já está indo atrás novamente, está buscando tudo aquilo que tem que buscar, então ela fica um determinado período ali mal, mas ela já sabe que tem que superar isso, tá bom? Então não se culpe tanto. Por quê? Porque as pessoas de alta performance, elas falam, pô, errei, não, fiz besteira, vou ter que melhorar isso aqui na próxima vez, não vou poder agir assim. Uma e duas, cara, ele já tá melhorando, mudou a estratégia, já tá indo para cima novamente, fazendo de novo, né? O feito é melhor do que o perfeito, e fazendo e repetindo, tá bom? Outro ponto, então, olha só, outro ponto, pense no seu eu no futuro. Toda vez que você vai pensar em desistir, pensa em você daqui um mês. Vamos usar o exemplo da meta. Toda vez que você vai lá e você simplesmente quer parar. Não, hoje eu vou desistir. Vou parar de ligar para os meus clientes porque liguei para 3, 4 e eles não me deram bola, então eu vou deixar de lado, vou ligar amanhã. Toda vez que você for fazer esse exercício e você não quiser continuar trocando a pipoca de copo, galera, pense em você no final do mês. Pense em você, como você vai se sentir olhando para trás e percebendo que você não atingiu a sua meta. Pense nisso. Toda vez que você se projeta lá para frente e diz assim, meu Deus do céu, como eu fui ruim, como eu não aproveitei meu tempo, por que eu perdi essa oportunidade? Então, toda vez que vier esse sentimento de desistir, pense em você no futuro. Olha, eu quero um carro novo. Toda vez que você quiser desistir de uma venda importante, de um trabalho importante e tal, pense em você lá na frente, na data que você colocou que você queria esse carro, olhando para trás e falando assim, puxa vida, por que eu não fiz o que tinha que fazer? Você vai perceber que isso aí vai te dar mais energia e garra para você buscar, naquele momento, você fazer o que tem que fazer, tá bom? Então, toda vez que tiver esse sentimento, pense em você no futuro. O que você faria, como você vai se sentir lá, quando a frustração que você vai sentir olhando para trás por não ter feito agora. É aquilo que a gente faz, né? A gente fala, daqui um ano você vai se arrepender de não ter decidido começar agora. Exatamente isso, tá bom? E por último, comemore sempre. Sempre que você atingir, criou um novo hábito, criou a rotina, certo? Fez o gatilho, deu certo, fez aquilo, cumpriu aquilo que você se comprometeu a fazer, então você, por favor, comemore. Isso é importante para o seu cérebro. É importante para o seu cérebro também perceber que vale a pena o esforço, vale a pena enfrentar mesmo sem vontade, criar essa energia, quebrar essa barreira. Faça isso, que você, com certeza, o seu cérebro vai se acostumar a também receber recompensa e focar a sua energia também para que você consiga fazer as coisas. Olha só, o desânimo acontece para todo mundo. Chega um momento que realmente você fica down, fica mais triste, tem dias que são bons, tem dias que não são tão bons, dificuldades todo mundo vai enfrentar. O que muda, galera? Muda a forma como a gente enfrenta essa dificuldade. Para algumas pessoas, uma pipoca dessas é apenas uma pipoca. Para outras pessoas, pode ser uma pedra no caminho que entra no sapato e fica incomodando e a pessoa não sabe o que fazer com ela. Então, olha só, aqui a pipoca serve como outro exemplo, tá bom? Que a transformação, ela vem de dentro para fora. Então você olha um milho pipoca simples, e aí você coloca ela lá no óleo aquecido e ela estoura de dentro para fora. Quer dizer o quê? Ela muda de estágio, ela se transforma, mas ela parte de dentro para fora. É aquele volume que estoura o milho pipoca. E a nossa vida é assim. A transformação, ela parte de dentro para fora. É você que tem que fazer, é você que tem que... Não fica esperando essa transformação vir extrínseca, né? De fora para dentro. Porque toda vez que vem de fora para dentro é paliativo. A transformação tem que ser interna. Então, você pode tentar desistir ou querer desistir simplesmente porque você fica entediado, porque você quer mudar sua atenção, seu foco para um lado para o outro. Você pode tentar desistir, querer desistir de algo simplesmente porque cria essa barreira, né? Essa barreira inicial que é natural de resistência do teu cérebro. Você precisa superar essa barreira.
certo? E você pode desistir por algum fator externo, físico, alguma coisa assim. Mas o fato é que você agora, com tudo isso que nós conversamos aqui, você sabendo de tudo isso, sabendo que isso é normal, é um mecanismo de defesa, é algo que pode acontecer e acontece, principalmente quando você começa algo novo, um hábito novo, algo nesse sentido, então cabe a você agora trabalhar isso de uma forma mais tranquila e saber que se você não superar tudo isso, se você não transpor essa barreira cerebral, né, é muito difícil você conseguir levar os seus projetos até o final. Galera, é isso aí. Então, o bate-papo de hoje que eu queria trazer para vocês, lembrando que nós estamos fazendo parte de uma maratona chamada Maratona EDV, Maratona Executivos de Vendas. Se você quer bater as suas metas de vendas todos os meses, se você quer realmente ganhar dinheiro com vendas, participe da nossa maratona. Um forte abraço, fique com Deus e até o topo, hein? Porque é lá que todos nós vamos nos encontrar.